Muito bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que acompanham o meu canal. Eu sou o Vanderlei Corrêa, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube. Estou aqui para falar de Santos, porque aqui nesse canal, aqui se fala de Santos. E eu vou falar com um cara aqui que marcou demais, e o torcedor do Santos com certeza lembra muito bem dele, porque durante alguns anos ali ele foi o dono da camisa 5 do Santos, foi capitão daquele time, vice-campeão brasileiro de 95, e depois voltou ao Santos. 9 anos depois, para conquistar o título como auxiliar técnico de brasileiro, título brasileiro, né, como auxiliar técnico, ao lado de Vanderlei Luxemburgo. Alexandre Galo, capitão do Santos, tá por aqui, vai bater um papo com a torcida do Santos. Tudo bom, Galo? Prazer receber você aqui no meu canal. Aqui se fala de Santos. Tudo bom, é um prazer falar com você. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade. Sempre bom a gente discutir um pouquinho sobre o Santos, uma equipe que sem dúvida mora no meu coração aí por tantos anos foram 7 temporadas ao todo, né? Como atleta, como auxiliar técnico, depois como treinador. Então é um time que sem dúvida eu tenho um carinho muito grande e vai ser muito bom essa nossa conversa. Legal. Ô Galo, esse momento de pandemia, todo mundo, isolamento social. Eu também, eu tenho que fazer a barba de vez em quando, porque de vez em quando eu faço uns vídeos aqui e tal. Mas a gente vai relaxando um pouco. A vontade que dá é de ficar sem fazer nada, ficar em casa tranquilo, né? Sem se preocupar com essas vaidades, né? Eu combinei com meus filhos que essa barba vai até o final da pandemia e o cabelo também, né? Tá. Então eu vou firme com eles até o final. Que maravilha. Ô Galo, o que você anda fazendo ultimamente? Então, na verdade, agora eu retomei aos campos, né? Estou como Uhum. técnico do São Caetano e feliz de estar lá para um projeto novo de equipe. O São Caetano fez uma reformulação em termos de direção. O Dr. Saul Klein, que é o grande patrocinador do São Caetano, pegou o clube de volta praticamente e tirou praticamente todas as pessoas que estavam lá quase 20, 25 anos e chamou o Paulo Pelaipe, que o ano passado fez um trabalho maravilhoso no Flamengo como diretor de futebol, ganhando tudo no Flamengo ano passado, e a mim também, né? O Pelaipe acabou me convidando para realmente a gente fazer toda uma base de um clube do zero, praticamente. Então está sendo agradável por isso, a gente poder, na verdade, nós três estarmos à frente de um clube praticamente novo, e eu estou feliz por voltar aos campos também, que era uma coisa que eu queria, depois de ter trabalhado em 2018 como diretor de futebol no Atlético Mineiro. Eu estou de volta aos gramados e também nesse aguardo para finalizar as questões do Campeonato Paulista, muito próximo de uma classificação. Estamos com 18 pontos, o líder tem 22, nós precisamos de uma vitória só. E temos 2 jogos em casa e um fora. E quando eu cheguei no clube, a equipe estava em 13º colocado. Hoje estamos em 6º, dentro da fase de classificação. E como eu te disse, próximo dela acontecer. Mas aguardando todo esse processo aí, que o mais importante, sem dúvida, é a gente cuidar das pessoas, um momento tão difícil na vida de todos, uma pandemia que assola aí praticamente o mundo todo. Nenhum de nós temos experiência para isso tudo, nem para um retorno ainda, como vai ser esse retorno do futebol, que com certeza nós vamos ter muita dificuldade, porque mesmo os atletas, a gente passando os treinos, estão treinando com o nosso preparador físico, não só o São Caetano, mas todas as equipes do Brasil. É muito difícil, o atleta precisa de time de bola, precisa de espaço. Então, quer dizer, por mais que ele faça em casa, vai demandar um tempo ainda para poder retomar um bom futebol. O Galo, que legal, que boa notícia que você dá, né? Falando aí do São Caetano. São Caetano que em 2000 e 2001, São Caetano teve por 2 chances ali na biqueira de ser campeão brasileiro e chegou a uma final de Libertadores da América. Por um triz, o São Caetano não muda de patamar, né? E aí debandou o negócio, agora parece que vai retomar de novo. Que coisa, né? O time chegou tão perto ali de conquistas tão importantes e bateu na trave sempre, né? É que algumas coisas vinham acontecendo já há algum tempo no clube e agora com essa mudança toda a gente espera que novamente uma equipe aqui de São Paulo, né, que tem uma certa tradição, por ter feito boas campanhas aí em alguns anos aí, retome um lugar melhor. Escuta, você já esteve, bom, você já jogou em 3 posições aí no futebol, né? Você já foi jogador dentro de campo, você já foi técnico e já foi dirigente, né? Qual que é a melhor função aí que você gostou mais? Na verdade, eu acho que primeiro quando você é uma pessoa do futebol, como talvez você
eu faço um plágio com o pessoal do jornalismo, por exemplo. Você pode ser um bom repórter, depois você pode ser um bom apresentador. Quando eu tenho um grande amigo que é o Mauro Naves, sabe? Um cara que eu gosto muito, que sempre foi um dos principais repórteres do Brasil, agora ele está como apresentador. Então, quer dizer, uma pessoa que é do meio, que se prepara para isso, eu acho que ele pode migrar para algumas funções específicas. Eu estou hoje, agora em junho, estou fazendo 40 anos que eu estou dentro do futebol sem sair ininterrupto, sabe? Mas dentro desses 40 anos, eu me preparei bastante para ser atleta, me dediquei muito. Eu me preparei, estudei bastante para ser treinador também, como auxiliar técnico, depois como treinador. E também fiz 2 cursos específicos para gestão, porque eu sempre gostei de aprender bastante, principalmente como lidar com essas questões. Agora, efetivamente, é claro que jogar é uma delícia, foi maravilhoso para mim, uma coisa que eu curti muito os anos que eu tive como profissional, como amador também, nas categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto, mas eu gosto muito de estar no campo. Então, hoje eu sou muito mais realizado sendo treinador do que a gestão que eu fiz no ano de 2018 no Atlético, que também aprendi muito, foi muito bacana. Chegamos aos objetivos que o Atlético tinha, que era a classificação da Libertadores. Vendemos aí aproximadamente 27 milhões de euros em ativos do clube. Então, os objetivos que foram traçados com o presidente para mim, com o Sérgio Sete Câmara, nós conseguimos alcançar. Certo. Legal. Bom, você já falou em Botafogo de Ribeirão Preto, acho que é aí que começa tudo, né? É aí que começa tudo a sua carreira como futebolista, como atleta. Jogou ali ao lado de Raí, Boiadeiro, de outros até então. E aí você chega no Santos Futebol Clube. Conta um pouquinho aí de como que foi essa transição, a saída do Botafogo e a chegada no Peixe. Você sabe que foi uma situação muito bacana, muito legal, que marcou muito a minha vida, sabe? Um ano antes de vir para o Santos, eu recebi uma proposta do Palmeiras. Certo. E o Botafogo de Ribeirão dificultou essa minha vinda para o Palmeiras, né, em 1991. Eu acho que no ano de 90 eu fiz um Campeonato Paulista muito bom, acho que onde eu fiz 12 gols no Campeonato Paulista. É claro que fazia muitos gols de cabeça, batia falta, batia pênalti do Botafogo também, e acabei me destacando. E o Botafogo acabou não acontecendo essa negociação. E nós vimos, eu estava suspenso, acho que eu tinha tomado um terceiro cartão amarelo, e naquela época, quem não jogava no profissional jogava no aspirante. No aspirante, né? Então, quer dizer, eu era capitão da equipe do Botafogo, mas eu vim jogar um jogo de aspirante aqui contra o Santos. E choveu muito aquele dia, então não teve o jogo de aspirante. E o Santos, eu vou te contar essa história, você vai entender onde eu quero chegar. Sim. A equipe de aspirantes ficou no hotel aqui para jogar na segunda-feira. Aí na segunda-feira eu joguei e eu me lembro que um zagueiro, não sei se passou mal, se tinha algum problema, eu joguei de zagueiro. Só que eu já vinha sendo titular da equipe principal, né? E eu joguei muito bem de zagueiro. Foi um jogo bem tranquilo para mim, sair jogando, porque efetivamente quando você é um volante, o zagueiro fica uma posição um pouco mais fácil de você jogar, né? No meio de campo, muito mais mobilidade, você tem que girar, jogar de costas, enfim. E eu joguei muito bem. Depois desse jogo, eu me lembro que uma vez numa conversa com o presidente Marcelo Teixeira, ele falou que depois desse jogo ele mandou o Zito e o Norberto, um dos dois, irem a Ribeirão Preto. E na outra semana foi o doutor Norberto lá para Ribeirão passar lá, que nós tínhamos 2 jogos em casa, o Botafogo. Foi quando ele me viu jogar e aprovou essa contratação, voltou para o Marcelo. E aí o presidente Marcelo Teixeira acabou fazendo a minha compra do Botafogo para vir para cá. Então marcou muito esse jogo, que eu joguei muito bem, eu me lembro, e foi uma felicidade muito grande receber essa notícia. Eu estava na minha casa, o presidente do Botafogo me ligou para ir na casa dele, e o meu pai foi junto comigo. E quando nós chegamos lá, ele veio com a notícia que eu teria que acertar um novo contrato com o Santos, porque ele já tinha efetuado a minha venda para lá. Eu quase que eu fui a loucura, porque para mim sempre foi um sonho maior, foi chegar a ser profissional. E é claro que o segundo sonho era jogar numa grande equipe, numa camisa importante. E foi maravilhoso, eu nunca esqueço disso. E quando eu vim para o Santos, foi uma realização muito grande, uma camisa gigantesca do que é. E o Santos, sem dúvida, abriu as portas para mim, não só para o Brasil, mas para o mundo também. Legal. E quando você chega no Santos, isso estamos falando de 91, né? Quando você 92. chega no 92, tá.
Quando você chega, o Santos, naquele ano, o Santos chega até a semifinal do Campeonato Brasileiro, né? Campeonato que o Flamengo ganha contra o Botafogo e tal. E o Santos chega até a semifinal daquele Campeonato Brasileiro. Mas quem que era aquele time do Santos? Quem que era aquela meiuca ali? Então, na verdade, eu fui comprado no final do Campeonato Brasileiro, que antigamente o Campeonato Brasileiro era no primeiro semestre e o estadual era no segundo. Isso. Então, eu cheguei aqui para o Campeonato Estadual. Tá. Eu cheguei no meio do ano, em junho eu cheguei. E naquele ano nós jogávamos, era eu, Axel, Sérgio Manuel e o Marcelo Passos, que estava surgindo ali naquele momento como um grande atleta, sabe? Certo. Aí logo na sequência chegou, acho que o Ranieri também. O Ranieri sempre entrava. O time de 92 mais ou menos se pautou nesses 4, 5 jogadores de meio campo aí. Mas tinha o Almir, né, que era um grande jogador da equipe. O Almir naquela época vinha sendo convocado pela seleção. O Guga também como centroavante, fazendo um ótimo trabalho. Eu me lembro ainda quando eu cheguei, o Paulinho McLaren ainda estava aqui, mas aí logo ele foi vendido acho que pro Porto, de Portugal, se não me engano. Na zaga nós tínhamos o Júnior, que chegou praticamente junto comigo, da Ponte Preta, o Luiz Carlos, o Dinho era o lateral direito, o Dinho que jogou no Cruzeiro também, o Sérgio Guedes, o goleiro, o lateral esquerdo era o Flavinho e o Marcelo Veiga. Aliás, é meu próximo entrevistado, é o Veiga também, vamos bater esse papo com ele aqui também. Vamos lá. Legal, time... Chega no Santos, 92, tudo bem, tem o Campeonato Paulista, se não me engano, acho que é o São Paulo que ganha aquele Campeonato Paulista, né? De 92, contra o Palmeiras. O Palmeiras se acabar de fechar com a Parmalat, reformula, começa a fortalecer e tal, e o São Paulo ganha aquele Campeonato Paulista. Aí sim, em 93, o Palmeiras conquista o título paulista, enfim. Mas em 93, o Santos fez alguns pegas bons com o Palmeiras, né? Tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Paulista. Andou vencendo, inclusive, né? O rico time da Parmalat, que era o time da Parmalat, né? Aquele time do Palmeiras, e você fazia parte desse elenco. Dava um gostinho a mais, assim, pegar um time forte, daquele que estava todo fortalecido, cheio de grana, ir para cima. Tinha um gostinho especial? Então, o Santos, naquela época, vivia ainda um problema estrutural muito grande, né? Eu acho que começou com o presidente Marcelo a mudar essas questões, mas naquele momento específico, nós tínhamos muita dificuldade de estrutura física para poder trabalhar. Primeiro que a gente trabalhava na Vila e o gramado passou. Eu lembro que no segundo semestre, até na minha estreia, o gramado era barro puro, o gramado todo, sabe? Porque a gente não tinha condição de treino, o Santos chove bastante e nós tínhamos realmente um problema muito sério de estrutura. E na época nós pegamos os dois times que eram referências no Brasil, era São Paulo e Palmeiras. O São Paulo vinha do Campeonato Mundial e do Brasileiro 92, 93, né? E o Palmeiras, a chegada da Parmalat, fizeram as maiores contratações, mais ou menos nos moldes do que foi o Flamengo no ano passado. Sim. Então eram as equipes a serem batidas. E sem dúvida a gente era uma equipe que estava em reformulação, uma remontagem de um Santos um pouco mais jovem, mas sem perder a estrutura do Santos, que sempre foi um time de muita entrega, de muita luta, de jogadores jovens, de um contra-ataque de muita velocidade. Então nós praticamente jogávamos mais ou menos nesse sentido. Eu entendo. Eu lembro que teve jogos aí, por exemplo, no Campeonato Paulista mesmo, teve um jogo que o Santos venceu o São Paulo por 1-0 na Vila, o gol do Ranieri. Almir cruzou e o Ranieri bateu uma falta lá e fez. O Ranieri fez aquele gol de cabeça. Inclusive, na entrevista, o Ranieri disse que aquele gol, a mãe dele tinha feito uma promessa, parou de fumar e tudo. Foi uma coisa muito, até emocionante, né, da gente falar assim e tal. Mas vencer um clássico contra Palmeiras e contra São Paulo naquela época, para o Santos era praticamente um título, né? Porque desde 84 o Santos vinha amargando aí, não chegava em decisões, não chegava a nada. Isso que você falou, aliado a essa falta de estrutura, era muito difícil, né? Então, o clássico tinha um gosto especial, né? Financeiramente, o Santos atravessava um momento bem delicado, né? E, em contrapartida, esses dois adversários viviam o seu ápice financeiro e estrutural. Então, os dois realmente eram equipes a serem batidas. Mas você sabe como é que é clássico, né? Sempre aconteceu isso em muitos momentos, principalmente quando os jogos eram aqui na Vila. As equipes realmente sentiam bastante quando vinham jogar aqui. E nós nos entregávamos muito, era uma equipe de muita luta, né? De muita determinação, e não podia ser diferente para jogar contra esses times aí. Praticamente o Palmeiras era a base da seleção brasileira, né? Sim. Então realmente eram jogos que a gente tinha que
tirar um algo mais aí na força, porque tecnicamente sempre foram jogos difíceis. É verdade. Bom, aí o Santos em 93 também chega na semifinal do Campeonato Brasileiro, né? Classifica o Vitória, naquela chave lá o Vitória acaba avançando, vai para a final e perde para o Palmeiras. Aí em 94 foi um ano que o Santos vinha de uma ressaca de um time muito forte, né? Que o Santos em 93 tinha um time forte, né? Então, a montagem do time de 93 aí já foi com o Marcelo, né? Isso. Realmente nós tínhamos uma equipe que... nós tínhamos, por exemplo, Veloso no gol, Veloso, Maurício, Gomes, 3 goleiros de impacto aí no futebol nacional. Índio. Eu lembro que tinha o Índio na lateral, né? O Dinho também. Aí veio o Ricardo Rocha também naquele ano, jogava junto com o Júnior, o Eduardo, lateral esquerdo. No meio-campo jogava eu, Axel, o Darcy e o Cuca. Era a base, assim. O Márcio Grigio também sempre jogava, ou no meu lugar, ou no lugar do Axel, ou no próprio lugar do Darcy. Aí nós tínhamos o Almir e o Guga na frente. Então era uma equipe mais encorpada, de jogadores melhores. O Cuca e o Darcy na meia ali eram 2 jogadores de muita qualidade. O Almir e o Guga sempre fazendo um belo trabalho lá na frente. 2 laterais de muita qualidade. O Índio fez um ano tão bom que acabou no final do ano sendo vendido para o Palmeiras, né? E nós fizemos um campeonato bom, foi com o Evaristo Macedo, acho que depois o Antônio Lopes chegou. E nós chegamos, infelizmente não conseguimos ir para a final, mas era uma equipe que tinha boas condições. Uma equipe forte. Eu acho que finaliza o ano com o Pepe de técnico, não é? Eu acho que sim. Acho que sim. Porque o Pepe inicia 94, só que ele fica até a metade do Campeonato Paulista. E aí entra o Serginho Chulapa, que é aí que eu queria entrar. O time vem de uma ressaca de um time forte, né, em 93, um time cascudo, digamos assim, né, encorpado. Em 94, esse time não engrena no Campeonato Paulista, né? Faz um Campeonato Paulista ficando ali à beira de rebaixamento, aquela coisa assim. Tanto que o técnico caiu, né? Que era o Pepe, de tanto respaldo que tinha, não suportou e acabou caindo. Aí o time dá uma reviravolta no Campeonato Paulista, né? Não, o que acontece é que alguns jogadores saíram, né? Por exemplo, saiu o Índio, saiu o Ricardo Rocha, saiu o Darcy, saiu o Cuca. Meio que desmontou aquela estrutura de uma equipe mais forte, né? Sim. E aí aproveitou-se alguns garotos aí que tinham da base e, na verdade, o Dinho, acho que veio o Dinho jogar do meu lado ali, o Axel também saiu, foi para São Paulo. Então comecei a jogar lado a lado com o Dinho, que também foi um bom companheiro ali de meio campo. E então o primeiro semestre foi meio que a gente não se encontrou, né? O time tava numa remontagem. E a gente melhorou muito no segundo semestre, que foi uma equipe que fez uma competição boa e foi bacana que começou uma estrutura para a equipe de 95, né? Isso é bom até falar para que as pessoas entendam que o futebol não existe mágica, né, cara? O futebol é dia a dia, continuidade, é conhecimento. E aí, de 94, se formou uma base importante para o time de 95. Não adianta, né? Às vezes você... o que você acabou de falar. O cara fala, o Flamengo montou um puta de um time ano passado. Tá, mas o Flamengo vinha patinando aí, eu não sei quantos anos, erros e acertos, né? Erros e acertos, aí deu certo que conseguiu casar ali com um bom elenco, né? Contratou elenco, um forte elenco, trouxe um técnico também que acho que soube montar esse elenco, e aí virou o que virou ano passado, né? Mas não é assim da noite pro dia que acontece, né? Não é computador, não é uma peça, né? Então, só é do dia para a noite quando se gasta 200 milhões, como gastou o Flamengo, né? Com 200 milhões dá para você montar uma boa equipe. Ele já vinha de alguns bons jogadores, né? Mas as contratações que eles fizeram, não tem como você ter o Gabriel Barbosa como centroavante, você traz o Pedro, que seria talvez um dos grandes destaques que foram nos últimos anos como centroavante no Brasil. Aí você tem o Gerson como segundo volante, trabalhou comigo na seleção. Você traz o Thiago Maia, que também trabalhou comigo lá na seleção. Então são 2 jogadores de altíssimo nível para a mesma posição. Então, quer dizer, você montar um elenco assim, é claro que ele fez um grande trabalho e tem muito mérito também a direção do Flamengo, que conseguiu, mesmo antes dele, já vinha nessa toada de contratações e eu falo isso pelo Paulo Pelai, porque a gente já conversou bastante sobre isso. Essa montagem realmente começou com ele. Engraçado, ainda falando dessa questão estrutural de montagem, você falou da saída do Índio, Axel e Ricardo Rocha e tal. Bom, também.
E o Cuca. Mas, por exemplo, o Índio era um jogador que pertencia ao Santos e tal. Foi vendido, na entrevista que o Índio me deu aqui, foi até engraçado. Ele falou, cara, não tinha mais condições, eu precisava ganhar o dinheirinho, e o Palmeiras veio com uma proposta muito boa. E aí eu falei com o Pelé, e falei com todo mundo, falei, eu preciso ir, não sei o que e tal. Mas o dinheiro que entrou do Índio, o dinheiro que entrou do Axel, que na troca do Axel vieram aí o Dinho, o Gilberto e o Macedo, né? Tudo jogadores que foram importantes depois no ano seguinte, né? No ano de 95. E o Dinho e o Índio estava me explicando que o início da construção do CT, do centro de treinamento do Santos ali, foi com uma parte do dinheiro do Índio. Ou seja, é tudo um quebra-cabeça, né? Que vai se montando ali. Aí depois sim, você tem 95. Não é por nada, né? Que o time chegou numa final do Campeonato Brasileiro, mas tem o porquê disso tudo, né? Precisou ter essa montagem, essas idas e vindas aí, que às vezes o torcedor acaba não entendendo. O clube passava por uma dificuldade muito grande e tinha necessidade também de fazer girar esse dinheiro. Então foram jogadores importantes que vieram em 93 e não teve a condição de continuar. Se existe uma continuidade, talvez nós poderíamos ter até um sucesso mais rápido, né? Uhum. Mas eu acho que o Santos foi muito feliz principalmente na vinda do Macedo, na vinda do Dinho, que em 94 fizeram um bom trabalho. Depois o Macedo seguiu, o Dinho saiu Sim. no final de 94, mas veio pintado depois em 95, né? E nós conseguimos melhorar bastante a equipe para 95 chegar naquele... Nós queríamos o sucesso e o título, infelizmente não aconteceu. Verdade. Vamos falar agora. Esse é um capítulo à parte que não tem como a gente não falar, né? Mas, enfim, 95 era um time... continuava o Palmeiras ainda com Parmalat, Palmeiras vinha de 2 brasileiros, São Paulo era bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores, estava ali tinha perdido uma Libertadores em 94, né, mas em 95 ainda vinha com uma cancha ainda ali e tudo, né, e os outros clubes, e o Santos começa a surpreender, né, e de um ponto em diante no Campeonato Brasileiro ele não perdeu mais. Então, o Marcos Adriano também foi uma peça que veio, acho que nesse grupo de São Paulo, né? Para 95, Isso. Ele veio, que foi um jogador importante. Aí trouxe o Marquinhos Capixaba para fazer a lateral direita ali, que também se encaixou muito bem. Um destaque da Ferroviária, que foi o Ronaldo Marconato, jovem, veio para jogar com a gente. Aí veio o Narciso, que tinha jogado pelo Rio Branco de Americana, ele e o Marcelinho Paraíba, e vieram em 94, o Narciso, né? Mas o Narciso começou a jogar, que se destacou. E ali no meio começou a jogar eu e o Pintado, depois o Carlinhos entrou, que também era um menino que veio da base do Santos. E eu acho que uma contratação maravilhosa que fizeram, que o Samir fez na época, foi a contratação do Wagner, que foi um grande diferencial para a gente. Tanto ele como o Robert ali, e também depois à frente nosso, o Giovani já veio em 94 aqui, o Neto jogava, mas ele começou a tomar o espaço do Neto. Já no final de 94, quem jogava era o Giovani, a gente sabia do potencial dele. E com a vinda do Jamel, que era um jogador de muita velocidade, muito inteligente, sabia fazer gols. E ainda nós tínhamos jogadores que... Porque para você chegar numa competição como é o Campeonato Brasileiro, não basta você ter um time, você tem que ter uma reposição à altura, né? Sim. Então ali para nós, ali no meio campo, nós tínhamos o Pintado como reposição, tinha o Marcelo Passos como reposição. Aí nós tínhamos na frente o Macedo como reposição, o Camanducaia, que eram jogadores que faziam a diferença. A gente efetivamente não jogava com o centroavante de área, ainda tínhamos o Wellington também, mas nós jogávamos sem centroavante fixo, então facilitava tanto para o pessoal que entrava, tanto o Macedo como o Camanducaia. Eles já sabiam a maneira que o time jogava. Então acho que em 95 as coisas se encaixaram e o time realmente ficou muito forte. Esses dias eu entrevistei o Paulinho Kobayashi aqui, e ele tinha jogado no Santos em 94, e em 95 ele foi pro Vitória, né? Pro Vitória da Bahia. Aí teve um jogo Vitória e Santos lá no Barradão, que o Vitória ganhou de 4-0, ele fez 2 gols, ficou fazendo dancinha lá, até encheu o saco dele aqui. Mas depois daquele jogo, o Santos engrena no Campeonato Brasileiro, não perdeu mais, foi bater na final do Campeonato Brasileiro. O time era bom, o time tinha um certo conjunto, conforme até o Jamel falou, e você está corroborando aí.
O time foi fácil desse time da Liga, porque tinha jogadores que eram fundamentais ali, mas o time de vez em quando dá uma desfocada, né? Fazia muitos gols, mas tomava gols também, né? E demorou um pouco para achar o equilíbrio, né? Eu lembro bem desse jogo contra o Vitória, que o Cabralzinho já era o treinador, e o Cabralzinho foi um cara extremamente importante nesse projeto de 95, e é um cara super inteligente, um cara que sabe tudo de futebol. E eu lembro desse jogo, quando o Vitória fez o terceiro gol, eu olhei para ele do campo, e aí nós recuamos a equipe inteira, porque realmente não era um dia da equipe. O porquê que acontecia isso? O time era uma equipe muito jovem, eu era o jogador mais velho, eu acho que eu estava com 27 para 28 anos, o resto eram todos jovens, muito inexperientes para essa questão, inclusive o nosso goleiro, que era o Edinho, que vinha de praticamente jogou pouco, né, para ter uma experiência tão grande assim. E outra coisa, o time era extremamente ofensivo. Sim. Eu vou te falar, eu fiquei um pouco taxado por ser um jogador violento, mas não era isso. Na minha frente, se eu te falar, o Carlinhos, inicialmente, ele era da base do São Paulo como um meio atacante. Depois ele veio para a base do Santos e se tornou um segundo volante, mas ele era um cara muito técnico e ofensivo. O Wagner era um meio atacante que jogava quase em todas as posições, muito versátil. O Robert, um meio atacante. O Jameli, um atacante. O Giovani, um meio atacante. Então, quer dizer, quem marcava nesse time? Carregador de piano era você. Sobrava a bucha toda para mim, entendeu? Então, é lógico que um time muito ofensivo vai ter que alguém fazer o trabalho sujo ali atrás. Porque nas laterais, nós tínhamos dois caras também ofensivos, que era o Marcos Adriano, que tinha muita força, e o Marquinho Capixaba, que era um lateral que já tinha jogado comigo no Botafogo de Ribeirão, e eu sabia do seu potencial de cruzamento, batia muito bem na bola, ele era ofensivo. Então, todo o trabalho defensivo ficava para mim, para o Ronaldo e para o Narciso. E era muito difícil, que às vezes a gente acertava a mão, saía na frente, em função da nossa qualidade técnica e da velocidade, nós recompunhamos um pouquinho, treinávamos isso, recompunhamos o time um pouquinho, e aí a gente ficava confortável no contra-ataque. Mas quando isso não acontecia, claro que a gente tinha dificuldade. Eu lembro que eu estava acompanhando o jogo, aí tinha bolinha, não sei o quê, gol do Santos, aí o time tava, não, empatou, gol do Santos de novo, aí tomava gol do Santos. Caramba, era um desespero, mas tudo bem. Mas eram jogos emocionantes. Sim, eram jogos, era uma maravilha, cara. Você sabia que ia ter gol, né? Era uma maravilha. Agora, você estava falando do Narciso. O Narciso é um jogador que, quando chegou no Santos, ele era volante, não era? Depois que ele foi recuado para a zaga. Não, na verdade ele sempre foi zagueiro mesmo, depois ele foi jogar de volante, ele tinha muita qualidade, né? Estou invertido. Mas ele foi até convocado, né, para a seleção várias vezes. Mas ele tinha muita capacidade, então ele sempre foi zagueiro, chegou como zagueiro, ele e o Marcelinho, e aí foi ganhando espaço, ganhando a posição, muito técnico, né? Boa saída de jogo, e um grande jogador, jogou de volante, que também tinha muita capacidade. Eu quero ouvir a tua opinião aqui. Qual era o clássico do Santos que vocês, jogadores, entre vocês ali, que vocês falam, esse clássico a gente não pode perder. Esse é o clássico que tem que ganhar de qualquer jeito. E, enfim, qual que era o grande time, o adversário de vocês, assim? Eu quero ver a tua opinião aí. Olha, eu vou te falar, nesse ano de 95 teve um jogo que marcou a gente de uma tal maneira que nós estávamos assim no vestiário. Se a gente ganhar esse jogo, nós vamos chegar. Então nós nos concentramos demais para ganhar do Palmeiras de 1-0 no Pacaembu. Certo. Aquele jogo foi um jogo que nós jogamos no limite. Que foi já no finalzinho, na reta final ali, né? Na reta final, mas aquela vitória nos credenciaria a uma chegada, entendeu? E o time do Palmeiras, o time do Palmeiras era uma máquina, né? O time do Palmeiras era muito bom, pô. Eu lembro disso. Rivaldo, Alex, eu acho que, eu não sei se o Mazinho já estava, mas era Sampaio, Flávio Conceição, Kleber, Roberto Carlos, acho que ainda estava. Enfim, era uma equipe a ser batida no futebol brasileiro. E nós conseguimos, num grande jogo, ganhar deles de 1-0, gol do Wagner, driblando o Kleber ali na entrada da área. Foi um jogo que eu acho que exigiu todo o máximo de concentração nossa naquele período até a fase de classificação. Foi 1-0 e foi no Parque Antártico esse jogo, inclusive, né? Foi no Parque Antártico, foi lá. Não, foi no Pacaembu. No Pacaembu, verdade. Pacaembu. Esse jogo foi importante, mas eu tenho um outro jogo aqui que
o torcedor do Santos, ele tem um gostinho especial nesse jogo, porque assim, eu falo que assim, o Santos ganhar jogo é bom, ganhar clássico é melhor ainda, mas ganhar do Corinthians tem um sabor especial. E nesse jogo, você faz esse gol que eu vou mostrar aqui agora. Domina na frente do Célio Silva, sempre um confronto interessante. Tocou pro Galo, pé direito, bateu. É do Santos! Um golaço do capitão Galo, número 5. Giovani outra vez ajeitou. Ele ajeita no pé direito, partiu a bomba no ângulo. Ô Galo, dificuldade para pegar na bola, hein? Não, esse foi um golaço, realmente. Eu só não sei o que eu tava fazendo daí, rapaz. Eu não lembro o que eu tava fazendo na entrada da área. Porque era para estar ali atrás organizando já a parte defensiva, né? O famoso ataca marcando, mas nesse lance aí o Giovani recebeu um passe para ele e dominei bem, né? O domínio ali que facilitou, porque estava muito molhado, choveu muito esse dia aí. E consegui pegar bem na bola, foi um golaço realmente, que marcou bastante nesse ano aí para mim. Sabe o que eu lembro desse jogo? Isso ficou marcado. A revista Placar daquele ano, quando acabou o campeonato, isso aí já estava na reta final, acabou o campeonato, aí começou a mostrar alguns jogos, né, eles faziam algumas... Aí tinha a fotografia do jogo. Nesse jogo, teve uma foto que foi tirada assim na revista Placar, uma foto aérea da Vila Belmiro. O desenho do jogo era o seguinte: a zaga do Santos estava ali no círculo central do campo de ataque. Você tem uma ideia? O Santos ganhou de 3-0, o Corinthians ficou acuado aquele jogo todinho. Só dava Santos. Por isso que você estava ali na entrada da grande área. A zaga estava ali, mas o Edinho ficava ali na meia-lua, ali, ó, olhando o jogo de longe, que só dava Santos naquele dia. Mas era uma força muito grande que a gente tinha junto com a torcida. Todos os jogos, principalmente os clássicos, a gente pressionar muito para sair na frente, né? Sim. Porque os adversários realmente eles vinham aqui muito fechado e às vezes usavam o contra-ataque para nos pegar em uma situação ruim, né? Então nós pressionávamos até fazer o primeiro gol. Aí a gente dava uma recuada e tentava manter um pouco mais a posse de bola e usar da velocidade que a gente tinha de contra-ataque com essa equipe aí, né? Ora o Jameli, ora o Wagner, ora o Macedo, ora o Camanducaia. Eram jogadores de muita velocidade e tinha um controle de meio campo ali, eu, o Carlinhos, o Robert, e o Giovani, às vezes quando vinha, a gente controlava bem o jogo para que esse contra-ataque saísse com qualidade. E naquele ano, especificamente, o Santos sempre teve essa tônica, mas naquele ano realmente deu muito certo. E era pressão total desde o começo do jogo, utilizava a pressão da torcida e realmente esse jogo foi um jogo marcante. Agora, o Galo técnico falando, tá? Qual que era a diferença desse estilo de jogo do Santos ali para o estilo de jogo de um Barcelona e para o estilo de jogo do próprio São Paulo no ano passado, que o Santos jogava também em cima? Isso nós estamos falando de 95. Ou seja, esses caras não inventaram nada, essas coisas já existiam aqui. Basta ter um jogador certo para se jogar da forma correta, né? No Barcelona, especificamente, era um jogo de uma transição um pouco mais lenta, de mais posse de bola, né? Sim. Mas nosso time não, tinha uma transição um pouco mais rápida, saía defesa-ataque um pouco mais rápida, porque tinha jogadores de qualidade, mas usava a velocidade, né? Então, por exemplo, em relação ao que fez o Santos no ano passado, esse time da gente em 95 fazia com muita intensidade nos jogos aqui em casa, principalmente, porque era pressão total. Os 45 minutos iniciais era meio que uma loucura, né? Um time que realmente agredia, era agressivo na marcação, não deixava o adversário sair jogando. Nós gostávamos muito de marcar pressão lá na frente para forçar a batida. Eu tinha uma primeira bola defensiva boa, eu, o Narciso, o Ronaldo também tinha, então a gente conseguia ganhar essa primeira bola e mantinha a bola e a pressão no campo do adversário. Entendi. Tá aí. A coisa não estão inventando a roda, né? Essa coisa já existia, já era, já existiu há muito tempo já e desde isso mais. Ô Galo, qual foi o seu melhor jogo pelo Santos? Um jogo inesquecível do Galo, assim, que de vez em quando você tá ali na rede, ali olhando pra praia, assim, vem na tua memória, assim, aquele jogo.
Eu acho que eu fui feliz em alguns jogos importantes. Eu acho que eu fiz um grande jogo, que infelizmente nós perdemos para o Corinthians de 3-2 no Morumbi. Eu fiz até um gol de cabeça. Eu acho que o Guga fez um outro gol. Eu bati uma falta na trave também. 93? Acho que foi 93. Campeonato Brasileiro, jogo de ida, o Corinthians fez 3-0, o Santos buscou 3-2. Esse jogo aí que era no final, nós temos 3-2 e no final essa falta eu peguei e bati na bola. O goleiro Ronaldo nem foi na bola. Eu acho que esse jogo eu fiz um grande jogo. Esse jogo do Palmeiras de 96 eu também fiz um grande jogo. Foi marcante. Aquele jogo do Fluminense, o 5-2, eu acho que fiz uma grande partida. Eu fiz o lançamento do primeiro gol pro Camanducaia. Eu fiz um lançamento no final do primeiro tempo, numa falta pro Macedo, que ele bateu de primeira, bola explodiu no travessão. Eu fiz alguns jogos interessantes aí. Sim. 95, aquele jogo contra o Fluminense, o Santos vem de uma derrota de 4-1 lá no Maracanã e tinha que reverter aqui, né? Qual que é o papel do capitão para não deixar a peteca cair lá mesmo, na hora que acaba o jogo assim, lá no Maracanã, 4-1, a torcida do Fluminense tinha um grande time naquele ano, né? Tinha sido campeão carioca, Renato Gaúcho, Vampeta, os caras lá e tal. O Santos vinha com um time bom também, embalado. Mas qual que é o papel do capitão para reunir, aglutinar aquele pessoal ali no vestiário e não deixar a peteca cair? Porque eram 3, 4 dias de diferença e ia ter o jogo da volta aqui. Sem dúvida, o capitão tem que ter uma... Primeiro que a gente tinha uma equipe que era... A capacidade número 1 daquela equipe de 95 era a amizade. E era como a gente se entendia no olhar, sabe? Foi uma coisa tão louca, a gente entrou no vestiário tão puto com tudo aquilo que aconteceu, porque a gente não se conformou com aquilo lá. Sem dúvida, o Fluminense era uma grande equipe, talvez a melhor do brasileiro aquele ano, né? Tinham grandes jogadores e não tinha perdido 2 gols para ninguém naquele ano ainda. Só que houve uma coisa, principalmente como é lógico, o vestiário foi um sentimento que todo mundo tem que sentir, doeu bastante, mas foi engraçado que a hora que nós entramos no ônibus, todos os jogadores falaram assim, nós vamos reverter, nós vamos virar isso aí. Sem ninguém acreditar, nós vamos virar. E aí eu já estava dentro do ônibus, a gente estava conversando sobre isso, quando entra o Giovani, falou assim, rapaziada, fica tranquilo que 2 gols eu faço, pode escrever aí. E aí, do nada, o Marcelo Passo falou assim, eu também, e o Camanducaia falou, eu também, só o Macedo, que eu acho que não falou. E eles fizeram os gols. Né? Isso foi mais interessante, o Marcelo, o Camanducaia e o Giovani. Então foi assim, uma coisa que eu acho que aquilo lá foi uma coisa meio de Deus, mas que nós não nos conformávamos com aquele resultado, porque sabíamos que a equipe tinha condição de chegar e que nós iríamos lutar muito. Então, daquele ônibus ali na saída, lá dentro do Maracanã ainda, a gente sendo hostilizado pela torcida do Santos, e com razão, você perdeu uma semifinal de 4-1 da maneira que foi, apesar das expulsões e tudo que aconteceu, nós nos enchemos de força para voltar aos treinamentos, mas teve uma coisa também que eu não posso deixar de falar, que foi aquele almoço que teve entre os jogadores do Fluminense e do Botafogo, falando que a final seria de cariocas naquele ano, né? Foi um combustível. Aquilo ali foi uma gasolina que, inteligentemente, o Cabralzinho jogou no meio da gente, falou assim, aquilo nos deu uma força a mais, um impulso a mais. E eu depois trabalhei com o Melo, junto com o Vanderlei, e o Melo sempre falava para mim, aquele dia lá, se vocês precisassem fazer 8 gols, vocês iam fazer, se fosse 9, ia fazer. Ninguém segurava, porque a energia que a equipe de vocês estava era um negócio assustador. Ele era preparador físico do Fluminense, né? Parecia que o jogo da vida de todo mundo era aquele, né? Aquele ali vocês não poderiam perder, né? Aquele foi um negócio assim, e foi uma coisa que eu acho que de Deus, sabe? Aquele congraçamento com a torcida, fizemos 2 gols logo aí, tivemos chance para fazer o terceiro, e aí a gente faz, o Fluminense vai lá e diminui, aquela tensão toda. Mas foi brilhante, vários jogadores tiveram um dia bom, não foi só... O Giovani foi fantástico, né? Mas vários jogadores jogaram bem aquele jogo. Os que entraram também, o Macedo jogou muito bem, o Camanducaia, enfim. Foi um jogo muito bom. A gente tá falando aqui, eu tô passando os gols aqui, tá? O pessoal tá vendo os gols aqui, vendo... Deixa eu te falar uma coisa.
Você não pode, eu não gosto de desvalorizar nenhum clube. Tudo bem, o Botafogo foi campeão, todos os méritos, tá lá, tá registrado tudo. Mas teve um bastidor forte ali para tirar aquele título do Santos, hein? Porque você tomou um terceiro cartão, não foi? Você, o Wagner, foram fazer um julgamento do Wagner, que não sei quanto tempo que ele tinha sido expulso e não sei o quê. Os bastidores pesaram contra o Santos naquela decisão, hein? Não, o que aconteceu de verdade é que foi um roubo. O Márcio Rezende de Freitas, ele roubou o Santos aquele dia. Eu falo isso com a boca cheia porque eu respondi um processo na justiça contra ele, depois de 99, quando eu estava no Atlético Mineiro. Ele também cometeu um erro crasso contra o Atlético, que eu acho que o Atlético já definiria o jogo no segundo jogo, e ele sabe do que eu estou dizendo. Ele entrou na justiça contra mim como pessoa física, e eu respondi esse processo durante 3 anos. E eu ganhei o processo dele. O juiz deu ganho de causa para mim. Então, o que ele fez em 95 foi uma coisa assim assustadora, né? Depois ele fez com o Internacional de Porto Alegre em 2005 de novo, no Pacaembu também, que foi Fábio outra coisa Costa assustadora. Quase quebrou a perna do Tinga, né? Não, e nós ganhamos o primeiro jogo do Atlético Mineiro contra eles. No segundo jogo ele não deu um pênalti. Eu estava correndo num contra-ataque nosso do lado dele no meio campo, ele pôs o apito na boca e não apitou. E eu fui em cima dele. Depois do intervalo, é claro que eu exagerei, falei muita coisa que não devia, que veio a final de 95 na minha cabeça, e respondi um processo contra ele. Você sonha com aquele jogo, com aquele título que não veio o Santos ainda? Você fica... Eu vi que você ficou alterado aí agora. O que a gente viveu ali, eu estava já no clube, já era 3 anos e meio no clube ali, sabe? Vivendo todas as dificuldades que a gente conversou aqui desde o começo, toda a luta, vendo o clube querendo se reerguer, né? Pessoas que passaram lá com o Marcelo, como o Samir e o Pelé, tentando fazer de tudo. Eu era o capitão da equipe, eu tinha uma ligação não só com a diretoria, mas uma ascensão sobre os atletas todos. E é evidente que foi uma coisa que marcou muito negativamente para mim, sabe? Porque nós fizemos por merecer aquela vitória, e aí num erro inexplicável de um juiz, você perder um título daqueles, sabe? Não tem como esquecer. É uma coisa que vai ficar pro resto da vida marcado, e não só para todos os torcedores do Santos, mas para nós que participamos daquilo. É a nossa profissão, nossa carreira, o nosso carinho, nosso amor pelo clube, entendeu? Por tudo que a gente fez, pela luta, o tanto que nós lutamos, enfim. Foi difícil, cara. Eu imagino. Esse mesmo depoimento o Camanducaia deu aqui também, falando sobre isso, porque ele foi um dos caras que poderia ter a carreira modificada, né, com aquele gol que ele fez. Com certeza, pô, com certeza. Foi um negócio... O Santos tinha um problema na época, que eu acho que também isso aí atrapalhou muito em relação a esse bastidor. E eu sabia, porque eu tinha muito contato com o Samir e com o Pelé, né? O Samir Abdurrah, que era o presidente, mas efetivamente o Pelé era o cara que dava as cartas. E ele estava passando um momento de muita adversidade com a CBF, com o presidente da CBF. Ricardo então Teixeira, nós sabíamos que, por exemplo, a minha saída, eu fiquei 13 jogos pendurados, sabe? A minha saída, o julgamento do Wagner, que o Wagner é um jogador importantíssimo. Caso eu não jogasse, o Wagner tinha que jogar, entendeu? Então foram coisas assim que a gente sabia que na dividida, naquele ano específico, em função desse problema, nós perderíamos. Sim. Infelizmente, isso aconteceu. Mas você volta ao Santos em 2004, e a exemplo do Jameli, que voltou em 2010 e ajudou a montar o time de 2010 e, né, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou. O Jameli foi comemorar com a torcida depois, ele, o Giovanni e o Medinho. Você em 2004, eu não achei nada, mas queria que você falasse, você em 2004, como auxiliar, junto com o Luxemburgo ali, lá em São José do Rio Preto, você jogou para a torcida também? O pessoal gritava 95 ali? Cara, não, na verdade, eu tava lá em cima, né? Eu e o Serginho éramos 2 auxiliares do Vanderlei, e antes de acabar o jogo, a gente desceu e ficou no vestiário, porque... não dava, estava muito cheio, muita gente, a gente acabou ficando no vestiário, mas comemorei muito, porque outro dia eu estava aqui em casa vendo, eu tenho 3 medalhas de vice-campeão brasileiro e 1 medalha de campeão. Eu tenho 4 decisões de campeonato brasileiro, né? Sim. Que me frustrou muito como atleta, porque apesar de ser um esporte coletivo, eu queria muito ganhar um campeonato brasileiro, e acabei ganhando naquele ano com o Santos, e foi maravilhoso. Então, um ano de várias histórias e vários problemas,
a questão do Robinho, Sim. do sequestro do Robinho. Teve um lance que foi bastante interessante, o Vanderlei, quando o Santos perdeu o mando de campo, o Vanderlei pediu que eu tirasse uma semana e escolhesse o lugar onde a gente iria jogar. E eu fui até a Federação Paulista e peguei todos os dados de todos os campos do estado de São Paulo. Certo. Porque nós tínhamos que escolher um lugar que a gente mataria os jogos que a gente tinha que matar para vencer. O Atlético Paranaense estava nos apertando. Sim. Então eu fui em Ribeirão Preto, é claro, eu sou de Ribeirão Preto, joguei no Botafogo 11 anos lá, desde menino, mas o gramado não era bom, a nossa equipe era uma equipe muito técnica. E onde eu ia, os presidentes de clubes, os caras queriam, não, vem para cá, tem que vir para cá. E eu falei, eu fui em Campinas, no campo da Ponte Preta, mas a metragem do campo da Ponte Preta ela é um pouco menor, ele não facilitaria para a gente era um time de posse de bola, que tinha Ricardinho, Preto Casagrande, tinha o Robinho, o David, jogadores que precisavam dessa posse de bola. Aí eu fui em Presidente Prudente, depois eu fui em São José do Rio Preto. Quando eu cheguei em São José do Rio Preto, eu me lembro que o cara que me levou lá dentro foi um jardineiro do campo. Não sei porque ninguém me recebeu lá, eu estava com um jardineiro. E um senhor muito simples, sabe? E o gramado estava bom, isso já era para credenciar. E em Presidente Prudente também um gramado estava bom. E aí, conversando com esse jardineiro, ele virou para mim e falou assim, dentro da simplicidade dele, ô Galo, os times vêm aqui, rapaz, tem dificuldade, sabe por quê? Porque o nosso campo tem 102 por 75. Ele ainda podia ter a medida máxima lateral. Sim. O que acontece? O campo é muito largo e é curto. Então, os zagueiros do time adversário têm dificuldade para ficar próximo, porque o campo é muito largo. Puta, a hora que ele falou isso, eu falei, como é que é a história? Eu tava com a metragem dele, aí eu peguei a metragem e falei, é mesmo, 102 por 75, né? Nós tínhamos dois caras até então, que eram os dois melhores jogadores que faziam o facão no futebol brasileiro, que era David e Robinho. Sim. E nós tínhamos um cérebro ali, que era o Ricardinho, que era o cara que mais fazia essa enfiada para os gols. Eu lembro que nós fizemos acho que 14 gols naqueles jogos que nós fizemos no Rio Preto, nós ganhamos de 5, acho que do Goiás, 4, acho que do Figueirense, não sei, foi uma coisa assim. E um do Fluminense foi de 5 também, uma virada contra o Fluminense, né? Todos. Então, quando eu peguei o telefone de dentro do campo de Vanderlei, achei. Ele falou, o que foi? Achou o quê? Cara, nós temos que vir jogar em Rio Preto. Ele falou, por quê? Pô, o gramado tá bom e aconteceu isso. O jardineiro me falou isso. A hora que ele falou, eu vi o nosso time jogando, que é a posse de bola do nosso meio campo e o facão do David Robinho. Ele falou, fecha. Caramba, hein? E assim foi que nós conseguimos ganhar um título brasileiro bacana lá em Rio Preto. Porque o Santos fez grandes partidas lá, se não me engano. Grandes jogos. Em cima dessa dificuldade das defesas do adversário, em cima da facilidade que a gente tinha com o David Robinho, entendeu? Quer dizer, aí é a inteligência, né, do futebol, né, meu amigo? Não é só jogar a bola ali, depende de onde você joga, né, cara? Mas foi uma história bacana para aquele ano. Foi um negócio legal. Fantástico, parabéns. Olha que coisa, hein? Muitos torcedores não sabiam disso. Pode ter certeza disso que estão sabendo muita agora. Gente não sabe disso. Muita gente não sabe. Tem certeza que tem muita gente que vai saber disso aí agora, o porquê, né? Obviamente, o Santos era um time qualificado, mas não adianta você ter um time qualificado, você joga num campo curto, facilita a marcação do adversário, né? Então, olha só que história. Que maravilha. Então, você conquista 2004 como auxiliar e 2005 você assume o Santos. Você assume o Santos, volta o Giovani pro Santos. Aí foi aquele campeonato que foi outra vergonha, né? Foi o campeonato da arbitragem. O Santos meteu um 3-0 no 3-1, se eu não me engano, no Corinthians, um gol de Giovani, um golaço. E depois eles anularam aquele jogo. Aí jogo anulado, você ficou até o meio do campeonato, né? Eu cheguei no final do Campeonato Paulista, nós ficamos em terceiro lugar aquele ano. Eu fiz 42 jogos. Nós tivemos 20 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Um aproveitamento de quarto colocado da Libertadores. Eu saí, no dia que eu saí, o time estava em quarto colocado. O Corinthians era o primeiro. Aí nós estávamos por critério de desempate Fluminense, Inter e Santos em segundo. E nós estávamos em quarto por critério. Eu saí naquele jogo, nós perdemos de 4-3 do Fluminense, com aquele gol do Petkovic lá em Volta Redonda.
E a explicação que foi me dada é que eles queriam um treinador mais experiente, e veio o Nelsinho no meu lugar, né? Mas eu tinha uma ascensão muito grande sobre o grupo de atletas, porque um ano antes eu fui auxiliar de quase todos eles, né? Claro que a gente trouxe o Giovani de volta, trouxe outros jogadores. Nós tivemos um problema muito sério quando nós perdemos para o Atlético Paranaense. É outra história que pouca gente sabe. No dia do jogo, do segundo jogo contra o Atlético Paranaense em casa, na semana nós perdemos para a seleção o Léo e perdemos o Robinho. O Léo e o Robinho. E eu não pude utilizar o Giovani, porque eu tinha trazido o Giovani e o Wender. O Giovani foi inscrito entre fases da Libertadores. Aquele ano tinha mudado isso. Então, no dia do jogo, nós preparamos o time todo com o Giovani jogar. E o Tcheco era um atleta que praticamente estava fora dos planos do Santos e não tinha outra posição. Aí, ao meio-dia, chega um comunicado no dia do jogo que o Giovani não poderia jogar. Nós descemos com os jogadores, fizemos uma preleição. Quando é 5 horas da tarde, chega um outro comunicado que ele pode jogar. A gente faz uma outra preleição, chama os jogadores de novo, vai poder jogar e tal, e o Tcheco tá fora. Aí chega antes do jogo, no vestiário, não vai poder jogar, senão o Santos vai perder os jogos. Assim, foi uma loucura, foi um dia péssimo, e o time fez um jogo muito ruim, muito abaixo do seu normal, e nós acabamos acho que saímos nas quartas de final da Libertadores. Sim. E aí vinha no Brasileiro sempre entre os 5 primeiros colocados, e eu saí em quarto colocado naquele ano, foi quando o Nelsinho chegou, e acho que fez os últimos, acho que 10 jogos do campeonato, alguma coisa assim. Inclusive fez um jogo que a gente não gosta de lembrar nunca mais, né? Naquele ano lá. Eu lembro de uma entrevista que você deu quando você saiu, foi demitido e tal. Aí alguém, passado um tempo lá, foram perguntar alguma coisa pra você falou assim, bom, quando eu saí o time tava em quarto lugar no campeonato e tava na Libertadores e não sei o que e tal. Até se quiseram fazer uma gracinha com você lá, e você deu uma no tornozelo do repórter ali. Não, eu acho que foi depois da derrota do Corinthians. 7-1. O Nelsinho, na derrota do Corinthians, de uma maneira que eu não entendi, e depois ele veio pedir desculpa para mim, Corinthians e Figueirense, quando eu era técnico do Figueirense, ele falou que ele já estava lá uns 5, 6 jogos, e tomou aquela goleada do Corinthians e falou que a culpa era de quem estava lá. E aí, no outro dia, na porta da minha casa, estavam todas as televisões possíveis, né? Porque eu falei, quando eu saí de lá, eu estava em quarto colocado. E essa transferência de responsabilidade só pode ser a arma dos covardes, né? Porque ele tinha que assumir, por já estar 5, 6 jogos e trabalhado lá mais de um mês, assumir a responsabilidade do jogo. Eu acho que foi isso. Eu lembro disso aí. Foi mais ou menos isso mesmo. Ele deve ter falado alguma coisa, porque ficou azedo, né? Tomou de 7. Torcida querendo crucificar todo mundo, e enfim. Até hoje ninguém engole aquilo lá, né? Mas enfim. Ô Galo, qual foi o melhor jogador que você jogou como parceiro aí? Eu joguei com grandes jogadores, né? Grandes jogadores em outros clubes, sou um privilegiado. Mas eu vou escolher o Giovani. Giovani é um talento. Aquilo que ele fazia nos jogos que vocês viam, eu via todo dia no treino. E eu tinha uma ascensão por ele, um conhecimento, que é uma outra história que pouca gente sabe. Talvez o seu Roberto, que foi o meu agente, era agente do Giovani também, que está lá no céu, sabe disso. O Giovani era um jogador, e eu, como capitão, eu dava dura no Robert, no Jameli, no Wagner, em todo mundo, né? Só que no Giovani, eu tinha que deixar ele tranquilo. O Giovani tem uma característica, uma personalidade. Se você cobrar demais ele assim, ele não media o que ele acabava caindo. Então vamos, Giovani, vamos lá, Giovani. E ele errava um, errava outro. De repente ele pegava a bola e ia lá dentro do gol do adversário, sabe? Então eu tinha um tratamento especial porque eu entendia a personalidade dele. E nós nos tornamos muito amigos desde 94 em função disso. E ele me ouvia bastante, sabe? Então era um cara muito dedicado, muito profissional. Um ser humano maravilhoso e um cracaço, né? Um craque que tá louco. Eu joguei com grandes camisas 10 aí, desde o Raí, o Neto, o Denilson, o Ricardinho, vários, mas ele foi um cara especial. Legal.
Que bom, cara, que papo. Por isso que você se tornou técnico de futebol, cara. Você entende a psicologia, falar igual o professor Luxemburgo. Tem que entender a psicologia do professor. Pô, é isso, né? É ter essa visão. E eu lhe desejo aí toda a sorte do mundo como técnico. Gostaria de ver você como técnico do Santos de novo, viu? Sinceramente, a tua passagem naquele ano lá, eu acho que foi boa. Você vinha de uma ascensão, acho que parece que foi cortado abruptamente aí por questões que fogem aí também de gramado, né? Porque dentro de gramado o time estava bem, né? É que assim, alguém tem que ser crucificado, né? Alguém tem que perder a cabeça quando não dá certo um projeto, né? E o que foi explicado para mim pelo Luiz Henrique foi que ele queria um treinador mais experiente, na verdade. Foi isso que ele falou no dia que ele veio na minha casa depois desse jogo do Fluminense. Eu falei, pois não, tranquilo. Mas foi uma grata experiência, o Santos mora no meu coração e isso vai acontecer novamente, tem que ser natural, não pode ser nada forçado. Eu estou retomando minha carreira aqui agora, muito feliz, e uma hora vai acontecer, mas tem que ser com naturalidade. Maravilha. E na seleção brasileira, Galo? Onde foi, cara? Você gostou? Cuidado das categorias? Você chegou a treinar o time que foi campeão, que ganhou a medalha de ouro depois do Olímpico, mas você que treinou, montou aquele time, né? Eu fiquei 2 anos e meio, eu era o técnico da seleção olímpica e coordenador de todas as categorias, né? Foi um aprendizado muito grande, foi uma passagem que marcou a minha carreira, sem dúvida. Fiquei frustrado pela saída, eu saí 11 meses antes da Olimpíada, desenhei o ciclo olímpico todo, nós iríamos fazer 40 jogos, eu fiz 34 jogos com a seleção olímpica, não perdemos nenhum. Ganhei o bicampeonato de Toulon, que praticamente é uma Copa do Mundo, né? O campeonato de Toulon vai aumentando a idade conforme vai chegando a Olimpíada. Nós jogamos os 2 últimos que chegam na Olimpíada, então jogamos com as equipes melhores. Por exemplo, tinha o Rabiot no time da França, que nós enfrentamos numa final, que jogava no Paris Saint-Germain. Nós tínhamos o Marquinho também, que era companheiro dele, que é um grande atleta. Então, dos 15 jogadores convocados abaixo de 23 anos, 13 já tinham ido comigo. Então eu me sinto assim bastante honrado por tudo que aconteceu, ter sido talvez um grãozinho de areia nessa conquista de ouro do Brasil aí. É claro que o mérito é de quem estava lá, de quem estava na final, mas eu sei que inclusive as escolhas das cidades no Brasil foram feitas por mim, e isso nunca foi feito no mundo inteiro, né, para se ganhar uma medalha olímpica. E tem que agradecer novamente aqui sempre o Dr. Marco Polo, depois daquela conquista, ele falou, e eu vi isso aí ao vivo na primeira entrevista dele, que a medalha não se ganhou ali, começou o ciclo olímpico há 3 anos e meio atrás com o Alexandre Galo, e eu sou grato a ele por essa lembrança. Mas fiquei muito frustrado da saída, e entendo que o treinador da equipe principal e o coordenador de futebol queriam trabalhar na Olimpíada, e na verdade acabaram que não conseguiram trabalhar, porque saíram antes também. Mas eu aprendi bastante, foi muito bom, e eram vários jogadores do Santos que tiveram comigo lá, Gustavo Henrique, o Alisson, o Thiago Maia, o Gabriel, e sempre foram jogadores que se dedicaram bastante, e foi legal, foi uma experiência boa, frustrante, mas de muito crescimento, muito aprendizado, né? Tive a possibilidade de trabalhar como observador técnico na Copa das Confederações e na Copa do Mundo também, então aprendi bastante em relação ao futebol, vivenciar o que é uma Copa do Mundo. É uma coisa assim que eu sempre quis passar, e foi bastante interessante, muito aprendizado, principalmente em função da derrota que foi o Brasil em 2014, né? Ter ganho, fomos campeões da Copa das Confederações em 2013, foi bacana, mas depois todo o ciclo que teve até 14, realmente de bastante dificuldade, muitos problemas, e culminou com aquele 7-1. Cara, eu te enganei, eu falei que ia ser meia hora, mas nós já estamos batendo 1 hora aqui sem edição, hein? Porque não tem como tirar nada dessa conversa nossa aqui, enriquecedora. Você contou histórias interessantíssimas aqui. Vai com isso, eu vou ilustrar com alguns gols, com algumas fotografias nossas aqui, obviamente suas aí. E que papo maravilhoso, cara. Muito obrigado mesmo. Quero te agradecer de coração, torcida do Santos aqui, para saber como que tá o Alexandre Galo, capitão, camisa 5. Que foi campeão moral de 95, né? Pelo menos isso, né? Campeão moral de 95. O Milton Neves, toda vez que ele me vê, fala assim, o campeão brasileiro de 95. É isso mesmo, cara. O Milton Neves, toda vez que ele me vê, ele fala isso. É isso mesmo. Galo, muito obrigado mesmo. A galera do Santos aqui vai gostar muito desse bate-papo. Vou preparar isso aqui o quanto antes, está no ar aqui pra gente degustar aí, para que os torcedores entendam e ouçam também essas histórias que você contou pra gente aqui. Obrigado mesmo de coração, Galo, sucesso para você no São Caetano. Obrigado a você, parabéns pela tua iniciativa,
e sempre botar à disposição para a gente conversar, principalmente que é uma camisa que me honrou muito e eu tentei fazer o meu melhor sempre por ela. Grande abraço. Alexandre Galo, aqui se fala de Santos. Até a próxima, Galo. Tchau, tchau. Um abraço.